Olá pessoal, tudo bem? Permanecemos aí com a ansiedade de reinserção em pauta de julgamento do nosso tema muito importante, que é a correção do FGTS, dos depósitos vinculados em 1999 até 2013. Esses depósitos eles eram corrigidos pela TR, taxa referencial. E o que se discute aí é a inconstitucionalidade desta TR e a substituição por outro índice, que seria o IPCAE ou IPCA. Há todo um movimento de ajuizamento dessas ações antes que o Supremo venha a julgar a ADI 5090. Por quê? Porque pode ser que no julgamento haja efeitos modulatórios, e esses efeitos modulatórios podem estar vinculados à data do ajuizamento da ação ou não. Então, aí, em meados de maio e junho, houve uma corrida, uma maratona para ajuizamento de ações, mas com a retirada de pauta, parece que a questão esfriou um pouco e o pessoal está esperando a reinclusão disso pela presidência do STF. Há uma expectativa da reinclusão desse tema no segundo semestre de 2021. Mas por que esperar? Eu não acho que seja o ideal a gente ficar nessa ansiedade, aguardando. Acho que tem que permanecer na procura pelos escritórios aí de advocacia de seu interesse para ajuizar essa ação, porque há uma série de fatores que devem ser definidos aí. O primeiro deles, será que a gente vai ser vitorioso na tese? Será que o Supremo Tribunal Federal vai efetivamente substituir a TR pelo IPCAE? Nós não sabemos. Há uma tendência de que isso aconteça, mas nós não sabemos. Tá, então o que podemos fazer a respeito? Aguardar o julgamento? Não. Tem que ajuizar a ação. Por quê? Para você já excluir o primeiro fator negativo, que vem a ser o efeito modulatório. Tá? A segunda situação é, quem terá direito? Bom, no meu modo de ver, há uma discussão de fundo muito importante, que é a prescrição, que ela pode ser trintenária, vintenária, ou seja, 30 anos, 20 anos, 10 anos ou 5 anos. E, a meu ver, a data de contagem é a data em que os depósitos cessaram. Ou seja, se você está com o seu saldo administrado pela Caixa Econômica Federal ou não. E essa data é muito importante. Quanto antes eu ajuizar a ação, eu posso retroagir 5, 10, 20 ou 30 anos e eu terei aí ou não a proteção do meu direito. Quanto que isso dá mais ou menos? Bom, isso é muito relativo, depende de cada caso, né? Depende de cada salário, de cada período que você vai conseguir ser abrangido pela prescrição ou não. Mas eu alerto para um detalhe, uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente, que essa ação ela é ajuizada contra a Caixa Econômica Federal perante a Justiça Federal. Nós temos que ter cuidado em relação à sucumbência, a verba de sucumbência. O que é verba de sucumbência? São os honorários advocatícios que você paga para a parte contrária, ou seja, no caso aí, para os advogados da Caixa Econômica Federal. Há risco de você perder a causa e ser condenado nesses honorários de sucumbência? Há sim, principalmente dependendo do quanto você tem de renda por mês. Se é um trabalhador que ofere aí uma renda razoável, acima de R$5.000, é uma boa parte do pessoal, pelo menos que trabalha em empresas públicas, né? Fica complicado você conseguir gratuidade de justiça e, mais do que isso, conseguir se isentar de eventual condenação em verba de sucumbência. O que você tem que fazer para poder se ver livre disso daí? É juntar elementos necessários para provar o que a gente chama de pobreza jurídica, né? Hipossuficiência econômica, para conseguir a sua gratuidade de justiça. Além disso, é necessário correr contra o tempo, porque você tem que procurar aí um contador ou um programa específico para lançar os depósitos fundiários, para você saber quanto que você terá de correção, quanto que você vai pedir. Recentemente, quando tivemos essa maratona para ajuizar essas ações, o sistema da Caixa Econômica Federal ficou travado. Nem todo mundo conseguiu os extratos, nem todo mundo conseguiu todo o período necessário para poder fazer a conta correta. Imagino que o pedido possa vir errado e dar problema em relação ao deferimento final. Há outras perguntas que se fazem a respeito disso. Por exemplo, devemos entrar pelo sindicato? Devemos entrar com ação coletiva? Devemos entrar com ação individual? A meu ver, deve ser proposta ações individuais, ou no máximo grupos de 5 ou 10 trabalhadores. Por quê?
Porque se você ajuiza uma ação em substituição processual, como se diz, o sindicato substituindo toda uma categoria, no momento da execução desses valores, de apurar o quanto que você vai ter direito, fica bastante tumultuado. Por quê? Porque uns empregados vão trazer os dados necessários, outros não vão trazer, vai se liberar alvará para um grupo, para outro não, e o processo acaba a sorte de um atrapalhando a sorte do outro. Portanto, grupos menores vêm a ser mais efetivos. Então, em resumo, o que eu digo a vocês? Voltemos ao exercício de levantar a documentação. Voltemos ao exercício de procurar aí o advogado de seu interesse, tá certo? Voltemos ao exercício de procurar apurar especificamente quanto que vocês têm de direito e sim ajuizar a ação antes do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Você deve aderir ao movimento, tá, que é necessário para a inclusão desse tema em pauta? Deve, na internet tem, né? Hashtag ADI 5090, o abaixo-assinado provocando a presidência do Supremo Tribunal Federal para inserir esse tema em pauta. Mas antes disso, o mais importante é você já ajuizar a sua ação, tá? O tema em si, a sua inserção em pauta não é só para aplacar a ansiedade. Então, vamos acompanhar como anda esse assunto aí nas redes sociais, nos tribunais, e assim que houver qualquer novidade, eu trago aqui para vocês. Um forte abraço a todos, obrigado pela audiência.